Olá, queridos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, mas estamos na nossa terceira petição de direito constitucional e vamos lembrar um pouquinho do nosso caso? Vamos lá? Então vamos lá. Lembra do Dr. Benjamin, que ele lá, inconformado com os atos do senhor prefeito de Quirim do Sul, né, o prefeito Salame, que através de uma dispensa de licitação, contratou a empresa do irmão dele, né, para construir um estádio de futebol sob o pretexto da utilização da lei de dispensa de licitação feita na Covid, para o enfrentamento da Covid. Tá? E aí, desse ato do prefeito, já foram despendidos 2,5 milhões, da qual a empresa recebeu. Tá? Acontece que o doutor Benjamin levou os fatos ao Ministério Público, à Câmara, e nada adiantou. Feito isso, não conseguiu fazer nada, não conseguiu nada nos órgãos administrativos, ele resolveu ingressar com a ação popular. Tá? Num primeiro momento, a ação popular foi devidamente recebida, só que, no entanto, a empreiteira ingressou com agravo de instrumento para pedir para sua exclusão do polo passivo da demanda, alegando aí ilegitimidade, uma vez aí que a empreiteira ela não teria ali, não foi ela que cometeu o ato, né? Então, por isso que ela era pessoa ilegítima, né? Uma vez que o ato foi feito pela municipalidade, tá? E também que a alegação da empreiteira é que a ação popular só cabia para desfazimento do ato, tá? Desse agravo de instrumento, nós somos intimados, o senhor Benjamin foi intimado, ao qual nós estamos no local, foi intimado, e nós apresentamos nossas contrarrazões em agravo de instrumento. As nossas contrarrazões foi aceita pelo tribunal, e estando aceita, né, isso significa que o tribunal julgou o agravo de instrumento improcedente e acolheu todos os nossos pedidos das contrarrazões. Aí houve o julgamento da nossa ação popular. Acontece que durante ali a instrumentalização, né, a fase instrumental do processo, tá? Ficou muito bem provado, demonstrado que a empresa recebeu 2,5 milhões, tá? Em virtude dessa obra. No entanto, somente parte inicial da obra foi realizada, com a demolição de algumas poucas construções que foram realizadas apenas por 2 funcionários durante 5 dias de trabalho, tão somente. Então, veja, foram pagos 2,5 milhões por 2 dias, por 5 dias de trabalho de 2 funcionários, que restou somente em algumas poucas demolições. Nossa, que salário é esse, né? 2,5 milhões. Em razão disso, a empresa alegou aí que, se fosse para devolver o dinheiro, caracterizaria o enriquecimento ilícito da administração pública, porque o trabalho, né, entre aspas, foi realizado. E a empresa ainda falou assim: olha, esse dinheiro esses 2,5 milhões, tem que permanecer aí para com a empresa a título de indenização pelos serviços que foram realizados, em virtude aí da quebra de expectativa de contratar com o município, né? Que uma vez que era direito líquido e certo da empresa poder contratar com a municipalidade, não havendo hipótese de revogação do contrato formulado. Então, essas foram as alegações da empresa para não devolver o dinheiro, e o juiz aceitou essas alegações. Com base nessas alegações que vocês vão trabalhar o recurso que nós vamos interpor, recurso de apelação. No entanto, não foi só essa condenação. Além de ter julgado, né, parcialmente procedente para manter os 2,5 milhões com a empreiteira, o juiz também julgou
condenou Benjamin ao pagamento das custas e sucumbência no valor de 10%, ou seja, R$250 mil, certo? E aí, nós temos que interpor o recurso cabível, certo? Já que nós estamos falando de uma sentença, o recurso contra a sentença é um recurso de apelação. Vou compartilhar aqui com vocês o nosso esqueletinho, tá? Primeiramente, e aí, gente, não podemos esquecer, nunca, jamais, quando estamos diante da interposição de um recurso, essa interposição é feita em duas peças no mesmo arquivo, tá? Antigamente, a gente fazia, protocolava tudo junto, né? Mas protocolava tudo junto. O que acontecia? A peça de interposição era para mandar as demais para o tribunal, né? Porque era processo físico. Hoje, o processo é digital, mas a gente continua fazendo uma peça de interposição porque o recurso é interposto no juízo de primeiro grau, no juiz prolator da sentença. Por mais que não caiba aí retratação, o juiz de primeiro grau é que incumbe receber o recurso e intimar as partes envolvidas para prestar as contrarrazões se quiserem. E só depois disso, do recurso com as devidas contrarrazões, é ele que encaminha, o tribunal que encaminha, o juiz ACO, né, juiz de primeiro grau que encaminha para o tribunal. Então, são duas peças? Sim, mas no mesmo arquivo, tá? Não em dois arquivos. Por favor, não esqueçam isso, tá? Duas peças, mas num arquivo só. Uma peça a gente chama de peça de interposição, tá? Que geralmente a gente faz numa página só, tá? Sem muito alarde. Deixa eu só me reduzir aqui para vocês, ó, para vocês verem que a peça de apelação é num único arquivo, tá? Aí, ó, excelentíssimo senhor, temos em que pede diferimento, só isso. A parte de interposição é uma única página. Depois, na sequência, olha, interposição, tá aí o excelentíssimo doutor juiz de direito, né? Até a assinatura de Benjamin é a primeira peça de interposição. Depois, as razões de apelação, certo? Então, duas petições, sim, porém um arquivo só, tá? Petição de interposição e petição de razões do recurso, certo? Não vão me confundir, por favor. Então, vamos lá. Então, a primeira peça, a peça de interposição do recurso, nós fazemos para o juízo ACO. Esse juízo, ele tem aí o condão de, como eu já disse, de intimar a parte contrária para apresentar as contrarrazões. Então, a primeira coisa é endereçamento. Então, todo recurso de apelação, de sentença proferida em primeiro grau, a peça de interposição é destinada ao juízo ACO. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara da comarca de Taubaté. Esse espaço que a gente deixa, a gente coloca geralmente na petição inicial, porque não sabemos qual é a vara que vai cair. Só depois que é distribuída, a gente tem certeza da vara que está processando o nosso recurso. No entanto, como o caso, por situação, problema, não dá o número da vara, só o nome da comarca, que é Taubaté, a gente vai manter o espaço, porque nós não podemos colocar dados que não temos, tá? Precisamos aí informar o número dos autos, identificar o processo, né? Número dos autos de origem, a comarca onde está esses autos, o nome do apelante, o Benjamin, e o nome da apelada, que é a empreiteira e consultora e outros, todos dentro do mesmo processo, funciona aí como apelados, tá? Depois, eu preciso qualificar aí o Benjamin. Qualificado o Benjamin,
vem na sequência falar o nome da ação e a fundamentação. Então, Benjamin, cidadão em gozo dos seus direitos e deveres políticos, OAB 54321, vem à presença de Vossa Excelência interpor o presente recurso de apelação, nome da peça, não pode faltar, com fulcro nos artigos 109 a 114 do Código de Processo Civil, a fundamentação da peça ao qual você está interpondo. Você sempre precisa nome da peça, qualquer peça, endereçamento, qualificação, nome da peça e fundamento, tá? E aí, para quê? Para que seja remetida com as razões em anexas ao egrégio tribunal. Então, o que você está pedindo? Que esse recurso de apelação interposto ao juiz de primeiro grau, para que ele mande com as razões anexas ao Tribunal de Justiça de São Paulo, intimando as partes para que, querendo, apresente contra-razões. É esse o objetivo da interposição, tá? Comunicar que está sendo interposto o recurso, pedir para que o juiz intime a parte contrária para apresentar as contra-razões e depois pegue tudo e encaminhe para o tribunal. Tá? Nesses termos, peço deferimento, local, dia, mês e ano não pode faltar, tampouco a identificação do advogado, que no caso também é o senhor Benjamin, o autor da ação popular. Na sequência, agora, né, no mesmo arquivo, mas a segunda petição, ela vem falar das razões de apelação. Quais são os motivos de fato e de direito que eu estou interpondo a apelação? Lembrando que na apelação, nas razões na apelação, o tribunal ele revê, você manda, tem efeito devolutivo, ele vai ver tudo, vai ver prova, vai ver direito, vai ver tudo. No caso, como foi uma sucumbência parcial, nós só estamos apelando de um pedaço da sentença e não dela toda. Então, eu não preciso aí arrazoar tudo, mas só um pedaço, que é o que eu estou recorrendo. Novamente, a identificação do processo, dos autos de origem do apelante e do apelado, tá? E aí, nós começamos com a nossa sedação, colhendo o tribunal, egrégio desembargadores, de uma forma bem respeitosa. Essa primeira frase é só uma frase dizendo assim, olha, estou aqui apresentando esse recurso porque estou inconformada com a decisão do juiz de primeiro grau, da vara X, tá? Como vai ficar demonstrado nessas contrarrazões. É isso, essa primeira frase é só uma frase de abertura, uma introdução, porque depois você separa passo a passo tudo que você quer aí arrazoar, certo? Item 1, da tempestividade, ou seja, você precisa aqui explicar que este recurso está sendo interposto no prazo correto. Qual é o prazo? 15 dias da apelação, da contar da publicação da sentença. Qual o fundamento? Senhores, apesar de todos os recursos que vimos até agora serem o agravo de instrumento e apelação serem 15 dias, o fundamento é diverso. Aqui, como estamos falando de uma apelação, o fundamento no artigo 109, que vai falar que os prazos para apresentar contra-razões, né, apresentar a apelação e as contra-razões são de 15 dias. Item 2, e aqui é o que você já vem falando, das custas, ou seja, do preparo, né? Aqui você vai falar, vamos até mudar para falar do preparo, vamos mudar, porque lá ele foi condenado às custas. Vamos colocar aqui do preparo, vai ficar mais lógico. Preparo é o pagamento da taxa recursal, tá? E aqui você vai usar o mesmo fundamento que você usou para as custas, tá? Explicar que não precisa pagar o preparo, recolher o preparo, em virtude da isenção que o artigo 5º, inciso 63 da Constituição, lhe garante essa isenção nas custas em caso de ação popular.
Item 3, do efeito suspensivo ativo. Queridos, isso aqui deve ser algo novo para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar um pouquinho o que é esse efeito suspensivo ativo. Para tanto, eu vou abrir aqui o código, que a gente possa acompanhar aqui. Toda vez que eu estou diante de uma apelação, estou diante de uma sentença, aí, contra a sentença, o recurso cabível é o recurso de apelação. Ok? Agora eu vou compartilhar com vocês o site do Planalto. E aí, ocorre que o recurso de apelação, ele possui uma natureza específica, que é ser dotado de efeito suspensivo. Então, vamos lá, olha. Vocês estão vendo aí que da sentença cabe apelação. E quando vocês vão aqui no artigo 112, fala assim, a apelação terá efeito suspensivo. Perfeito. Quando se trata do autor pedindo ao réu alguma coisa para que seja feita, aí tem toda a pretensão concedida, o réu tem que fazer algo, né? O réu apela, ele apela para suspender a sentença. Então, nesse caso, a sentença que falava para o réu, você tem que fazer tal coisa, ela fica suspensa, tá ok. No entanto, quando eu estou diante aí do efeito suspensivo, tá? E agora eu vou voltar para a nossa petição. O do efeito suspensivo ativo, o objetivo aqui é outro. Vamos lá. Então, efeito suspensivo, toda apelação tem. Mas o efeito suspensivo ativo significa assim, que eu preciso, ele funciona como uma antecipação de tutela. Como se você quisesse que, olha, o juiz não condenou a não entregar, tá? Então, você precisa, então, suspendeu. Então, não vai devolver, tal. Mas você precisa fazer com que essa sentença não seja aplicada e que aquela tua pretensão seja concedida. Porque efeito suspensivo, a apelação já tem. Mas você quer um efeito suspensivo, ou seja, suspende e inaplica a sentença, então, porque já é característica da apelação, mas, no entanto, também e ao mesmo tempo conceda, né, a tutela antecipada, a tutela de emergência. No nosso caso, para quê? Veja, para que aquele dinheiro que o juiz do primeiro grau falou não precisa devolver, seja devolvido, ou pelo menos garantido em juízo. Porque pode ocorrer da empresa simplesmente gastar o dinheiro e não ter mais esse dinheiro para devolver aos cofres públicos. E como se trata aí de uma tutela de emergência, você precisa explicar os dois requisitos essenciais para a tutela de emergência, para concessão, para antecipação da tutela. O fumus boniuris e o periculo in mora. Então, fumus boniuris, fumaça do bom direito, quer dizer que alguma coisa está dizendo realmente, a probabilidade de existência desse direito é muito grande. No nosso caso, não é probabilidade. O juiz concedeu a anulação do ato administrativo. Então, veja, o ato já foi. Então, a fumaça do bom direito, inclusive, já foi até determinada em primeiro grau, realmente. O ato do prefeito, ele é inconstitucional e ilegal. Então, fomos bônus iuris e está justamente aí no ato, na nulidade, na anulação do ato administrativo que já foi concedido pelo juiz de primeiro grau. O segundo requisito para tutela de emergência é o periculo in mora. Nesse caso, você vai ter que demonstrar. Vai demonstrar que tem um risco muito grande de se perder o dinheiro público caso ele não seja devolvido de imediato, porque a empresa pode simplesmente
dilapidar esse patrimônio, esse erário, tá bom? Então, quando eu falo em efeito suspensivo ativo, nada mais é que eu preciso dar uma certa urgência a toda a minha apelação ou parte da minha apelação. Nesse caso, a gente precisa garantir que esse dinheiro vai voltar para os cofres públicos, por isso que a gente vai pedir isso em sede de tutela de emergência, requerendo o efeito suspensivo ativo, tá bom? Agora sim, item 4. No item 4, a gente vai adentrar no mérito do recurso. Aqui, você precisa explicar que esse recurso está sendo interposto por 2 motivos. O primeiro, em virtude do ato do juiz que determinou que não fosse devolvidos os valores. Nesse interim, nesse item do mérito recursal, você não precisa fundamentar o que vai falar. Você só vai falar, ó, esse recurso é para atacar tais pontos da sentença. Tá? Inclusive, você pode colocar A, B. Ponto 1, da decisão do juiz que determinou a não devolução dos valores. Item 2, da condenação do apelante a custas e honorários. Tá? Aí, esses são os 2 pontos que você vai atacar no mérito do recurso. Ponto. Vê que é curto, não é muito longo. Por quê? A fundamentação desses 2 itens você vai fazer logo abaixo, nos itens que seguem, tá? Então, do mérito recursal é só para você moldar, né, fazer o recorte os pontos da sentença que você está atacando. É só 2, tá? Da não devolução do dinheiro e da condenação a honorários e custas. Tá? Item 5 da nossa apelação, tá? Do descabimento do autor da ação. Não falei? No mérito a gente delimita em 2 pontos, tá? E depois a gente começa a explicar. Aqui, no desfazimento do autor da ação, você vai, ao ônus sucumbenciais, você vai explicar justamente porque não cabe condenação à custa. Porque lá na Constituição, e você pode simplesmente fundamentar só na Constituição, fala assim, a condenação só em caso de comprovada a má-fé. Tem que provar que o Benjamin agiu de má-fé para poder ele ser condenado. No caso, foi ao contrário, foi comprovado nos autos que houve aí o ato do Poder Executivo Municipal de contratar sem licitação. Está tudo comprovado. Então, não tem má-fé demonstrada, certo? Por isso que é incabível a condenação imposta pelo juiz à cópia. Dos fatos você vai contar o que houve desde o início do processo. Por quê? Porque o segundo ponto que você tem que demonstrar é que tem que devolver o dinheiro. Então, você precisa contar para o tribunal o que aconteceu. Depois, se você contar para o tribunal o que aconteceu, todos os fatos, você vai contar no item 7 por que aquela contratação feita daquela forma que foi narrada no fato, ela é irregular ou ilegal, né? E aí aplicar os dispositivos que você já vem aplicando. No item 8, tudo isso é para fundamentar o porquê que tem que devolver o dinheiro. No item 8, vocês vão falar sobre a falsa emergência da Covid, combate à Covid, uma vez que o município, né, o prefeito, alegou combate à Covid, né, emergência de combate à Covid, para construir um estádio de futebol que nada vai adiantar para enfrentar a Covid, tá? Então, ele se utilizou da Lei 3.979 para poder fazer o estádio de futebol, mas o estádio de futebol não tem utilidade no combate à Covid. E, além disso, ele usou a verba destinada ao combate da Covid para poder construir um estádio de futebol. Do item 9, vai falar sobre a ilegalidade da dispensa da licitação, né? Lembrando que aqui você vai citar lá no final o artigo 73 também, que vai falar aí da responsabilidade. Não se esqueça que
A ação popular, ela visa aí, o próprio caput da ação popular, ou do artigo que vai falar da ação popular, fala que é contra aí a moralidade pública, contra ato aí que causou prejuízo ao erário. Também nos artigos subsequentes da lei da ação popular, vem falando que do desconsórcio passivo necessário, que responde, e aqui você na hora da responsabilidade pode chamar para esse ponto específico, respondem pelo dano também aquele que se beneficiou, devendo devolver os valores recebidos, tá? Do ferimento à moralidade administrativa. Esse aqui é o princípio da moralidade, tá? É um princípio constitucional do caput do 37. Aqui, vocês precisam demonstrar a má-fé do prefeito, a falta de ética, como eu já havia falado anteriormente. No entanto, ao utilizar desse caput do 34, tragam jurisprudência, tragam doutrina, deixam bem demonstrado que houve lesão à moralidade administrativa, que também é um dos objetos da ação popular. Por quê? Porque quando você enfatiza, e até coloquei em algum local aqui em cima, quando a gente falou aqui do descabimento da condenação, eu coloquei artigo 5º, inciso 73, e todos esses artigos constitucionais, a gente precisa dar uma ênfase, fazer bem feito, e sempre que tem a possibilidade de, aqui também, da irregularidade da contratação, pedir para vocês fundamentar no 37, inciso 21. Então, todos esses artigos constitucionais, a gente precisa dar uma maior atenção, porque depois, se acaso o recurso de apelação ele foi improvido, temos hipótese para 2 recursos. O recurso especial no STJ e o recurso extraordinário no STF. Uma vez que o STF só cuida de matérias constitucionais, de lesão à Constituição, e o STJ de lesão à lei federal. Tá? Então, é importante, toda vez que tiver um dispositivo constitucional dando aso à nossa situação, dando fundamento para desenvolver esse raciocínio de maneira mais completa. Lembra, jurisprudência e doutrina sempre é bem-vindo, não precisa encher de jurisprudência, não é nenhum momento para isso, mas é interessante, pelo menos uma, trazer aqui. Na sequência, depois que você falou sobre o ferimento à moralidade administrativa, a gente vem aos pedidos, né, dos requerimentos dos pedidos. Aqui eu já deixei para vocês os pedidos prontos, no entanto, não é para copiar e colar, né, gente? Não façam isso. Lembra que nós temos aí vários alunos assistindo essa aula. O que eu trouxe aqui é mais um exemplo. Né? A forma de montar é com vocês, mas o que vocês têm que pedir? Primeiro, requerer. Né? Se você não pede, não tem como o juiz te condenar, porque o pedido é a moldura da sentença do acórdão. O juiz não pode julgar nem extra petita, nem ultra petita. Bom? Nem infrapetita também, né? Bom, o que eu peço primeiro? Que o tribunal conheça esse recurso e julgue procedente, né? Que seja conhecido e provido o presente recurso. Isso é praxe, é o inicial. Para quê? Para a reforma da sentença do juiz ACO, quem indeferiu o pedido de que a condenação da empreiteira, né, a devolução do numerado indevidamente recebido pela municipalidade, tá? Deixa eu só colocar aqui que ficou meio contraditório. Indevidamente recebido. Então, veja, esse é o primeiro ponto. Eu quero que seja reformada a sentença, quem deferiu o pedido de condenação da empreiteira e consultora funeral e o prefeito Salame a devolução do numerário indevidamente recebido.
bem como ao pagamento do autor das custas e demais despesas judiciais e extrajudiciais relacionadas com a ação, bem como honorários advocatícios, na forma todos solidariamente. Requer ainda que seja deferido o pedido de efeito suspensivo ativo. Intimando aí as partes recorridas para que cumpra imediatamente a ordem judicial, medida tutela antecipada, né? Pedindo para devolver os valores, né? Devolução dos valores recebidos pela empresa apelada de imediato. E, por fim, requer a intimação do Ministério Público como aí fiscal da lei, né? Para agir custos legis. Termina, né, nesses termos, pede deferimento, tá pedindo que seja deferido o seu pedido, o seu pleito, local, dia, mês e ano não pode faltar, nome do advogado e número da inscrição da ordem, lembrando que não há valor da causa, porque o valor da causa sempre é definido nos momentos iniciais aí na petição inicial dos nossos processos, certo? Gente, espero aí ter ficado claro, espero poder ter ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida a gente se encontra, tá? Só procurar que nós vamos estar disponível, tá bom? Nos plantões. Um beijão para vocês, fiquem bem, bons estudos e uma ótima semana. Beijo, até mais, tchau!